Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Aula passada eu falei sobre a Revolução Francesa. Revolução essa que derrubou o antigo regime absolutista da França e estabeleceu um novo momento em sua história. Um momento de uma república partidária, né? Onde a burguesia ascendia ao poder, certo? E, claro, vai ter início uma nova era chamada de Idade Contemporânea. Também a Revolução Francesa foi responsável pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Declaração essa que vai, posteriormente, né, resultar na Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Essa foi a primeira parte, tá lá aqui no canal, certo? Vai lá, acessa essa aula, né, dá uma visualizada lá e principalmente dê o seu like e compartilhe com os seus amigos, tá legal? Bom, essa é a segunda parte da Revolução Francesa, mas antes de falar dela, quero pedir para você, né, dá o like no canal, acione o sininho, compartilhe com seus amigos para fazer esse canal virar uma realidade. Olha que legal, nós estamos com 255 inscritos. Queremos chegar a 300 e aí eu lanço esse desafio para você. Vamos chegar a 300 inscritos rapidinho no canal, beleza? E outra coisa, quero falar também do meu parceiro da Click Design, Design e Fotografia, do Cleiton e da Vinícius, responsáveis pela logo do canal e sempre será lembrado aqui como grande parceiro nosso. Tá legal? Bom, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Agora vamos falar da França, vamos terminar esse momento histórico que foi a Revolução Francesa. Revolução essa que em 1789, no dia 14 de julho, tomou a Bastilha, que era o símbolo de opressão do rei absolutista. Mas quem era o rei absolutista? Luís XVI, filho de Luís XV, assumiu o controle, oriundo da família Bourbon, que estava no governo da França há décadas, né? Certo? Vinha de uma dinastia Bourbon da França. Filho de Luís XV, Luís XVI assume a França em meio a uma crise econômica muito grande. Essa crise, inclusive, foi uma das responsáveis, né, o principal responsável pela explosão da Revolução que o derrubou, certo? Luís XVI era casado com a austríaca Maria Antonieta, que era detestada pelos franceses, não só pela sua posição, né, mas principalmente por não ser francesa, tá legal? Né? E isso, a Áustria vai entrar na história daqui a pouquinho, vou falar mais dela para vocês. Maravilha? Bom, a Revolução Francesa vai derrubar Luís XVI, mas ele vai ficar ali, encostado, quietinho, igual aquela bolinha que vai para o escanteio e fica lá no cantinho. Maravilha? Bom, e o que vai acontecer então? Se estabelece a Assembleia Nacional Constituinte. Na aula passada falei dessa Assembleia, né, onde o rei Luís XVI havia reprovado a Assembleia, e aí, claro, com a sua deposição, a Assembleia Nacional Constituinte vai ser a principal, né, carta magna, né, vai ser a principal carta de leis da França naquele momento. E é nesse período que a burguesia vai assumir o controle. E dentro da Assembleia Nacional Constituinte, uma coisa foi muito interessante, certo? Que é a seguinte, ela vai desapropriar os bens da igreja e da nobreza, que tinha, né, muitos bens, né, era, como eu disse na aula anterior, eram as duas classes mais privilegiadas da França, né, que compunha o primeiro e o segundo estado francês dentro da sua estratificação social. Maravilha? E aí vai desapropriar os bens da igreja, vai desapropriar os bens da nobreza. Além de tudo isso, cria-se uma taxação a essas classes privilegiadas. Ou seja, como funcionava antes? Só o terceiro estado pagava altos e pesados tributos. A partir de agora, então, com a burguesia no poder através da Assembleia Nacional Constituinte, vai se estabelecer também tarifas de impostos à nobreza e ao clero, certo? Então vão taxar também essas duas classes privilegiadas da França. E aí o que vai acontecer, né? Em 1791, a família real francesa, né, Luís XVI, Maria Antonieta e seus 4 filhos, tentam fugir da França, certo? Por que eles tentam fugir? Porque eles viram que a vaca foi pro brejo, não é? A Revolução já tinha alcançado, né, a sua fase mais, né, forte, havia derrubado do poder e aí, com certeza eles ali seriam apenas, futuramente seriam desprezados, seriam, né, locados fora do país, certo? E aí eles tentam fugir. Mas antes, tem uma pequena questão em jogo aí. A Revolução Francesa
2 anos depois, ela aconteceu em 1789. Em 1791, a Revolução Francesa era vista em outros países europeus, como a Áustria e a Prússia, por exemplo, como um péssimo exemplo. E você imagina se isso a moda pega e aí o povo e a classe burguesa começam a realizar revoluções em todos os outros reinos. Então, a Revolução Francesa ela começou a ser vista como um péssimo exemplo. E aí o que acontece? Esses reinos tentaram invadir a França. E o exército francês conseguiu impedir o ataque, a invasão desses reinos à França. E o Luís XVI torcia para que essa invasão desse certo, que aí detonaria os revolucionários e ele retornaria ao poder, não é? E aí, então, dentro dessa questão, como o exército francês, e eu vou falar do grande líder que não deixou isso acontecer no final da aula, certo? Como o exército francês conseguiu evitar essa invasão estrangeira no seu território, Luís XVI viu que não tinha mais jeito e ele tentou fugir para a Áustria, terra da rainha Maria Antonieta, certo? E seria, claro, muito bem recebido lá na Áustria. Só que a família vai ser presa no meio do caminho. E aí, vão ser encontrados, levam e prendem a família. A princípio, durante todo esse período de convenção chamada de monarquia parlamentar, onde o Congresso vai exercer o poder, o rei e a rainha só ficariam presos. Porque era uma monarquia parlamentar, eles estavam estabelecendo a transformação para a república, certo? E aí, então eles manteriam eles presos, ok? Só que vão surgir no meio dessa monarquia duas forças políticas que vão surgir no meio dessa monarquia parlamentar. São 2 partidos. Na verdade tinham 3, mas o Planície, que é o partido do centro, a gente nem fala direito dele, certo? Mas são 2 partidos importantes. Os girondinos, que era formado pela alta burguesia, por alguns nobres, e defendiam a ideia de que a revolução ela tinha que ser moderada. Calma, não precisa ir com muito afinco, não. O povo entende que a transformação tem que ser pouquinha. Ou seja, o Partido Girondino era um partido que defendia os interesses da alta burguesia, não defendia os interesses populares. E recebeu o nome de partido de direita, porque dentro da convenção ele sentava à direita da figura real, certo? Daí vem o termo partido de direita que você conhece. Hoje os partidos de direita são partidos que defendem os interesses da alta burguesia, como era o girondino, tá certo? O outro partido que surgiu era o Partido Jacobino, um partido que era formado pela baixa burguesia e por interesses populares, por presenças populares, certo? Onde esse partido defendia uma revolução radical, uma coisa realmente projetos ligados à assistência das classes mais baixas, das classes populares. E o Partido Jacobino era o partido que defendia os interesses populares. E esse partido sentava à esquerda da figura real, por isso é chamado de partido de esquerda, que faço de novo aquela mesma relação do partido de direita e partido de esquerda, certo? Partido de esquerda são os partidos que, consequentemente, defendem os interesses populares. Então daí vem esses 2 termos, vem da Revolução Francesa. Tá legal? Bom, por que eu falei desses 2 partidos? Porque é do Partido Jacobino que vai sair o representante da República partidária da França. Um cara chamado Maximilien Robespierre. Na verdade, haviam 3 grandes lideranças da França do Partido Jacobino. Robespierre, Danton e Marat. Marat era um jornalista político, também defensor das ideias jacobinas. Por que Robespierre? Danton era um cara mais tranquilo, ele era um cara de mais, embora ele defendesse a Revolução Armada, que tinha que matar mesmo e tal, mas ele era um cara mais de ideias mais abertas. Robespierre não, ele era bem mais radical. E os jacobinos se viram então mais, diríamos, mais fortes, mais seguros com a presença de Robespierre. Robespierre assume o poder e ali se estabelece um governo republicano. Porém, essa República de Robespierre vai receber o nome de Era do Terror, Por que Era do Terror? Porque ele vai executar uma galera, certo? A começar pelo rei e pela Maria Antonieta, a rainha, certo? E por que eles foram executados? Eles foram condenados à morte por traição à pátria. Primeiro, por estarem torcendo para que a Áustria e a Prússia invadissem a França. Como pode
um líder de um país querer que outro país invada o seu território, né? Segundo também porque eles estavam fugindo, né? E aí se utilizou desse argumento para executar tanto o rei quanto a rainha num instrumento chamado guilhotina, né? Já ouviram falar? Né? Criado por um cara que tem o sobrenome de Guilhotin, por isso guilhotina. Um instrumento imenso com uma lâmina na ponta, onde havia ali um lugar onde colocava-se a cabeça da pessoa e aí soltava aquela lâmina e ela cortava o pescoço da pessoa e a cabeça dela caía no cesto. É brutal o negócio, né? Para aquele filme trash. Mas é isso aí, certo? Guilhotinava a pessoa ali. E Luís XVI, Maria Antonieta foram as primeiras vítimas dessa arma, dessa guilhotina. Se ficassem só no rei e na rainha, pelas questões óbvias da Revolução, né, a gente até entenderia. Porém, Robespierre chegou numa neurose onde ele acreditava que todos queriam realizar um golpe contra ele. Inclusive pessoas do próprio Partido Jacobino, como Danton, por exemplo. Por Danton discordar de suas ideias, né, e não aceitar esse governo autoritário, né, esse governo centralizador de Robespierre, Robespierre mandou executar Danton na guilhotina. Aliás, o rei, a rainha, Danton e mais de 35 a 40 mil pessoas. Malandro, é cabeça que rolou, hein, certo? Por isso o governo de Robespierre foi conhecido na história como o período do terror, como a era do terror. Mas também teve algumas coisinhas. O governo jacobino de Robespierre conseguiu, por exemplo, aprovar diversos projetos assistencialistas para a população. Uma delas, pessoal, foi o que hoje nós chamamos de escola pública. Já que o terceiro estado, né, no caso os camponeses, sans-culottes, eles não tinham acesso à educação, uma sociedade extremamente analfabeta, e aí o governo jacobino vai trazer essa escola pública, esse ensino, essa educação para essa classe, né? E ali tem início a escola pública que vai ganhar outras vestimentas, né, outras ideias, que vai se tornar a escola pública que você conhece hoje. Tá legal? Maravilha? Bom, embora você tenha esse projeto assistencialista, o governo de Robespierre foi um governo extremamente autoritário. Um governo que, embora tenha desenvolvido a economia comercial francesa, muito pouquinho, mas tenha desenvolvido, né, ainda não havia acabado com toda essa desigualdade, com todos os problemas sociais da França. E a burguesia, com medo, né, primeiro que ele não realizou uma grande transformação dentro da economia e dentro da sociedade. Segundo que o governo do cara estava um governo extremamente autoritário. Com medo disso se tornar cada vez mais forte, né, realizou-se um golpe, né, e aí a grande neurose dele, né, aconteceu. Realizou-se um golpe chamado golpe do Termidor, e a palavra Termidor, até procurei, vou ler para vocês aqui, ó. Termidor corresponde ao 11º mês do calendário revolucionário francês. Os caras fizeram a revolução que nem o calendário gregoriano a gente ia seguir mais, não seguir o nosso calendário aqui. Aí criou-se esse calendário revolucionário. E o mês Termidor, ele vai, né, ele ia, né, na verdade, de 19 de julho até 17 de agosto, certo? Esse era o mês Termidor. E aí o golpe acontece exatamente nesse período, chamado de golpe Termidor. E aí Robespierre é deposto e adivinha, ele é condenado à morte. Aonde? Na guilhotina. Ele é guilhotinado, como muitos, né, foram no seu governo. E aí então vem um período de convenção, onde a burguesia tenta se estabelecer novamente, tenta, né, se organizar novamente. E aí um tempo depois, mais precisamente, né, 5 anos depois, dentro do fim da Era do Terror, durante todo esse período de convenção e diretório, a burguesia francesa chega à conclusão de que o governo precisava de uma pessoa apartidária, ou seja, sem ligações partidárias, e de pulso firme para realizar todas as transformações econômicas e sociais que a França precisava naquele momento. Claro, dentro da representação dos interesses burgueses. Esquece o antigo regime, isso não existe mais, certo? E quem foi essa pessoa? Um general que durante as invasões austríacas e prussianas na França foi responsável por evitar essas invasões, foi responsável pelas vitórias revolucionárias do exército francês. Um general chamado Napoleão Bonaparte. E assim, Napoleão vai ser colocado no poder. E aí vem o golpe chamado golpe do 18 Brumário. Brumário vem de bruma, vem de névoa, que também é um dos meses revolucionários, né,
franceses, do calendário revolucionário francês, que vai, né, é o segundo mês, na verdade, né, do calendário francês, que vai de 22 de outubro até 22 de novembro. Os franceses colocam Napoleão no poder e ali tem início uma nova fase chamada Era Napoleônica, dando fim à Revolução Francesa. Só que Napoleão é para outra aula, não é para agora não. Tá legal? Bom, gente, era isso a segunda fase da Revolução Francesa, uma história muito interessante, sensacional, que transformou toda uma idade que vai começar, chamada Idade Contemporânea. Tá legal? Espero que tenham gostado. Dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos, acione o sininho para sempre ser notificado com vídeo novo e claro, vamos chegar a 300 inscritos. E claro que eu quero muito mais, mas vamos chegar a 300 inscritos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.